Olá pessoal, neste vídeo quero-vos falar sobre a relação que existe entre o cortisol e a insulina. De forma geral e para ser isto mais prático, o cortisol associamos ao stress, a insulina associamos a açúcar. Existe uma relação entre elas. Um exemplo que até vos posso dar, que nós todos conhecemos, é uma situação de uma pessoa que toma cortisona, que não deixa de ser cortisol, vai aumentar os níveis de açúcar. Porquê que isso acontece? Eu vou explicar-vos um mecanismo de ação para percebermos isto. Quando nós pensamos em cortisol, associamos a stress. O stress pode ter várias origens. Pode ser de uma situação de uma infecção, uma situação pós-traumática, um choque, um estado de ansiedade. Isso faz o quê? Esse pico do cortisol, a compensação, faz com que toda a proteína que nós comamos a nível alimentar vai ser enviada para o fígado para ser transformada em açúcar. Isso é o processo que nós chamamos de gluconeogênese. Que no fundo o que é que faz? Faz com que os níveis altos do cortisol façam com que a proteína que existe disponível seja compensada em açúcar como fonte de combustível. Isso no fundo o que é que vai fazer? Vai aumentar a insulina. A insulina no fundo é o transportador que leva o nutriente, o combustível, dentro da célula. Portanto, o nosso corpo entende o quê? Estamos numa situação de stress, precisamos de açúcar. E esse pico de insulina é que pode provocar uma situação como, por exemplo, uma diabetes ou até mesmo, por exemplo, um acúmulo de gordura abdominal a nível da barriga. Portanto, nós podemos ter situações em que temos um paciente que faz uma dieta limpa, não come porcarias, não come açúcares e mesmo assim não consegue perder peso. E muitas dessas situações deve-se mesmo porque esses pacientes têm um pico de cortisol. E nesses casos o que nós temos que fazer é reduzir o cortisol. E ao reduzirmos o cortisol vamos fazer com que baixe, ou seja, também os níveis de insulina. E quando nós pensamos nesta questão toda, nós lembramos de quê? Resistência à insulina ou resistência ao cortisol, que ouvimos menos vezes. Resistência é quando nós temos um receptor e temos uma hormona. E a hormona não liga ao receptor. Isto muitas vezes porquê? Ou seja, como se o próprio o receptor se tornasse resistente à hormona. Essa resistência é um mecanismo de defesa do nosso corpo, quando temos tendencialmente níveis altos de insulina ou de cortisol. Portanto, nós podemos ter situações em que temos, no mesmo caso, níveis altos de cortisol, mas que o aumento constante esgota a pessoa e o receptor torna-se resistente e passamos de uma situação de excesso para uma baixa de cortisol e na insulina acontece exatamente a mesma coisa. Se consumirmos açúcar com frequência, estimulamos a insulina ou pelo cortisol. Se for uma coisa constante, esses níveis constantemente altos, o nosso próprio corpo vai lançar um sistema de defesa para que não haja toxicidade. E, portanto, acabamos por uma situação em que o problema é a insulina, só que neste caso, ou seja, o pico de insulina vai se tornar um déficit posteriormente. Isto é importante percebermos porquê. Porque a forma como nós tratamos um pico de cortisol ou uma baixa, ou um pico de insulina ou uma baixa, é a mesma forma. Ou seja, nós nunca tratamos o cortisol alto ou baixo de uma forma completamente diferente. A melhor forma de nós avaliarmos isto é através de sintomas, porque as análises vai-nos mostrar uma situação em que nós, nas análises, por exemplo, podemos ter uma situação de um cortisol alto, mas a pessoa ter um quadro de baixa de cortisol. Portanto, as análises, no fundo, seja salivar, sangue ou urina, não nos vai dar um dado propriamente relevante sobre isto. O que é que nós temos que fazer numa situação dessas? Quando nós temos, por exemplo, situações em que temos picos de cortisol, temos tendencialmente sintomas em que a pessoa está mais nervosa, mais preocupada, tem pensamentos constantes, pode ter tendência, por exemplo, para uma pressão arterial mais alta, gordura abdominal, níveis baixos de vitamina D, falta de sono, refluxo de ácido, formação de úlceras. E nestas situações o que nós podemos buscar é neurotransar, magnésio e vitamina D3 numa situação de pico de cortisol. Isto no fundo é o quê? É uma situação de ansiedade. Agora, por exemplo, se tivermos uma baixa de cortisol, nós vamos pensar no quê? No neurotrans C, no alimune
E podemos pensar numa situação, por exemplo, o ser imune e até mesmo, por exemplo, a vitamina D3. Isto porquê? Os sintomas típicos que encontramos com uma baixa de cortisol é aquela pessoa que já tem tendência para a formação de inflamação, porque o cortisol, no fundo, o que é que faz? Baixa a inflamação, baixa a resposta imunitária. Não é ao caso que numa situação destas nós podemos ter pessoas como, por exemplo, com desenvolvimento de alergias, de asma, de inflamação, temos alterações, por exemplo, de memória nestes casos, os transtornos imunitários, e nestes casos podemos ver, nas análises, sim, o colesterol baixo. Em contrapartida, aqui o colesterol tendencialmente está alto. O colesterol aumenta para formação hormonal, para compensar aquilo que está a acontecer. Agora, isto é a fase do cortisol. Quando nós temos, por exemplo, um pico de insulina, vamos pensar no quê? Numa situação parecida à diabetes. O que é que nós podemos encontrar? Uma pessoa, por exemplo, que sente compulsão por doces, podemos encontrar uma pessoa que sente a boca mais seca, que urina muito, que está mais desidratada, tem a tensão alta. Pelos picos de insulina vamos ver uma acumulação de gordura a nível da parte abdominal, fora da hipertensão que falei. E nestas situações que há picos de insulina, o ideal é nós conseguirmos baixar o cortisol. Portanto, a terapêutica dos picos de insulina pode ser, ou seja, usarmos o Neurotransam, a vitamina D3 e acrescentarmos, por exemplo, o sucrobete. Isto vai conseguir contornar esta situação. Numa situação em que nós temos, por exemplo, uma baixa de insulina, nós vamos ver uma pessoa com sintomas parecidos a uma baixa de cortisol. A pessoa está irritada, está com uma sensação de cabeça muito, muito vazia, vai ter, por exemplo, uma sensação de compulsão por doces, vai estar a sentir-se fraca, muito irritada, muito alterada. E nestas situações, o que é que nós fazemos? Vamos buscar o Neurotrans-C. Forçosamente temos que buscar um sucrobete. E neste caso vamos buscar o Zilomag, que por acaso já tem vitamina D3. E é nestas circunstâncias que nós vamos tratar a fase 1, 2, 3, 4. Sendo que esta está sempre ligada a esta. Isto é importante porquê? Porque existem muitas situações e muitas patologias em que há alterações de cortisol e de insulina. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós podemos ter um caso de uma pessoa com Alzheimer porque tem resistência à insulina. E neste caso vamos ter, por exemplo, pessoas com alterações de memória, de concentração, formação de placas, ou seja, pela oxidação do colesterol e das placas beta-amiloides a nível da parte cerebral, e é pelos picos de insulina. Portanto, nós, em muitas patologias, temos resistência ao cortisol ou à insulina. Portanto, é desta forma que nós conseguimos tratar estas situações. E é tentarmos perceber que, quando nós pensamos numa situação de perda de peso, não nos podemos esquecer do cortisol. Ou, por exemplo, se estivermos numa situação em que uma pessoa está ansiosa, preocupada, a remoer nas coisas, ou irritada e com baixa tolerância ao stress, vai sempre haver uma componente de insulina que nós temos que compensar. E é exatamente desta forma que nós conseguimos compensar. Portanto, o que é que nós retemos deste vídeo? Não consumir açúcar e evitar o stress. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de colocar os gostos no comentário em baixo e não se esqueçam de subscrever ao canal. Vejo-vos no próximo vídeo.